dia 25 de dezembro de 2024. Eu pedi para Deus uma palavra e saiu em Números, capítulo 22 em seguida. E essa palavra é bênção para aqueles que são fiéis e que cumprem a ordenança de Deus, a vontade de Deus. E tem como título: ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoa. E nós vamos começar a ler e eu vou fazer algumas explanações sobre o que Deus está falando comigo nesse título aqui, através desse texto. Então eu vou lendo, vou parando e vou explicando. Balaque envia emissários a Balaão. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava do outro lado do rio. Balaque, filho de Zippor, viu que Israel fizera contra os amorreus, E Moabe tomou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Esse rei aqui, Moabe, ele estava vendo que Israel estava ganhando as guerras. E ele teve temor. Olha o que ele faz. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, mandou seus emissários para chamar Balaão. Balaão, ele era um profeta, um homem que ouvia, tinha intimidade com Deus, ele via. E esse Balaque mandou chamar Balaão. Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo ao rio Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: eis que o povo saiu do Egito, cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico. Olha o que o Balaque manda os mensageiros falarem para Balaão. Eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra, porquanto eu o sei muito bem, que aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Balaque, ele cria no poder espiritual. Ele era um rei. E ele viu que o povo de Israel era uma enorme multidão e que Deus estava abençoando e eles estavam conquistando as terras e os reinos. E ele faz o quê? Manda mensageiros para chamar Balaão, para amaldiçoar o povo. E ele deixa claro: eu já ouvi falar de você, Balaão. Aquele que você abençoa é abençoado. E aquele que você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Vamos continuar. Os anciões de Moabe e os de Midian partiram levando consigo quantia necessária para pagar os augúrios e maldições. Olha aqui. Balaque ainda dá o quê? Dinheiro, prata, ouro, para pagar Balaão, para fazer o quê? Os feitiços e as maldições. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Instruiu-os Balaão. Eles chegaram até Balaão e falaram ao Balaão Balaão, Balaque quer que você amaldiçoa o povo de Israel.
E ele trouxe todo esse dinheiro, essa riqueza para você amaldiçoar. Porque ele sabe que todo aquele que você amaldiçoa fica amaldiçoado. E o que você abençoa se torna abençoado. Mas instruiu-os Balaão: fica aqui essa noite, eu vos trarei resposta que o Eterno me der. Olha o que Balaão fala: vocês posam aqui essa noite, eu vou consultar o Eterno e eu vou trazer a resposta para vocês, a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Eis que veio Deus a Balaão, Deus, o Senhor, e lhe indagou. Isso foi durante o período da noite. Não se sabe se em sonhos ou em visões. Quem são estes homens que estão contigo? Você acha que Deus já não sabia quem era? Deus sabia, mas Deus pergunta para Balaão: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: eis que o povo que saiu do Egito, que é o povo de Israel, que foi libertado pela mão forte de Deus, depois que Deus agiu com as 10 pragas. Então ele está falando aqui, ó: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem porquanto eu te suplico. Balaque está falando, né, através dos mensageiros. Eu te suplico e amaldiçoa por mim este povo. Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Fica claro aqui que tem muitas pessoas que se socorrem ao mundo espiritual para amaldiçoar pessoas, querendo que a sua vontade e os seus feitos se cumpram. Balaque estava fazendo isso. Então Deus ordenou a Balaão: não irás com ele. Olhe uma ordem expressa de Deus a Balaão: não irás com eles, não poderás amaldiçoar este povo, pois é povo abençoado. Meu irmão, minha irmã, o povo, quando é abençoado por Deus, ninguém pode amaldiçoá-lo. A palavra fala que não existe maldição sem causa. Quer dizer que se você não deve, a maldição não pega em você. Se Deus te abençoa, ninguém pode te amaldiçoar. Creia na palavra de Deus. Eu estou segurando o celular com a mão esquerda, então fica meio trêmulo. Mas eu acho que dá para você entender e você ler. Muito clara essa ordem. Olha: não irás com eles, não poderás amaldiçoar este povo, pois o povo é abençoado. Por quem? Por Deus. Ao raiar do dia, Balaão se levantou-se e disse aos líderes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Balaão, o profeta, ele tinha certeza que Deus se recusou em deixar ele ir com os enviados de Balaque. E mandou eles: voltem, vão para sua terra. Levantaram-se e os príncipes de Moabe voltaram para Balaque e lhe deram a notícia: Balaão recusou-se a vir conosco. O que aconteceu aqui? Balaão teve certeza da ordem de Deus e em primeira mão ele obedeceu. E falou para Balaque: olha, Balaão não veio conosco, porque Deus não permitiu. Mas Balaque, o que ele faz?
Balaque enviou de novo outros príncipes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe comunicaram: assim falou Balaque, filho de Zippor: eu te suplico, não recuses vir ter comigo. Novamente Balaque manda homens mais importantes agora, e talvez com mais dinheiro, querendo comprar o profeta Balaão, pedindo, suplicando, implorando para que ele fosse com ele. E olha que oferta: pois te concederei grande honrarias, e tudo o que me disseres eu farei, portanto vem depressa e amaldiçoa por mim este povo. Olha a chantagem. Um homem de Deus não pode se deixar ser chantageado. Por causa de bens e valores, fazer aquilo que Deus não quer que ele faça. Quando Deus fala faz, faça. Se você não obedecer aquilo que Deus está te mandando, vai te custar caro. Deus muitas vezes dá ordem, expressa determinações claras para nós e nós devemos obedecer. Balaão, novamente, Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta: ainda que Balaque me desse seu próprio palácio repleto de prata e ouro, eu não poderia transgredir as ordens expressas do Senhor meu Deus, de forma alguma, quer em relação à situação menos grave ou mais grave. Aqui ele tem um entendimento, e ele se mantém firme, falando: olha, eu não posso transgredir a ordem do Senhor meu Deus. Ele falou para mim fazer isso, eu vou obedecer, eu vou cumprir. Quer seja em relação a uma situação mais grave ou menos grave. Deus foi muito enfático com Balaão. E olha o que ele fala: agora, pois, descansai aqui essa noite. Ele tinha certeza do que ele devia fazer. E aí ele fala a mesma coisa que ele falou antes lá para os outros mensageiros. Tentando convencer Deus, por quê? Porque tinham oferecido para eles bens. E ele falou: descansa aqui, novamente essa noite, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. O Senhor já tinha falado para ele o que ele deveria fazer e obedecer. Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não fará senão aquilo, exatamente aquilo que eu lhe ordenar, que eu lhe orientar. Deus deu uma ordem para ele não ir. E agora, na insistência, na dureza do coração dele, na falta de entendimento dele, ele consulta a Deus de novo e Deus dá uma palavra para ele. Mas por acaso Deus muda a palavra? Algumas vezes sim. Como no rei Ezequias, arruma a tua casa que tu vais morrer. E ele se arrepende, chora, e Deus manda o profeta voltar lá e falar para ele que vai ser acrescentado mais 15 anos de vida. Há alguns relatos que Deus muda a palavra porque vê o arrependimento, mas aqui não. Aqui Deus está querendo ensinar a Balaão que ele deveria cumprir a palavra dele. Olha o que acontece. Bem cedo levantou-se Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Balaão, sua jumenta e o anjo. Sua partida provocou a ira de Yahvé. Por que provocou a ira? Porque Deus tinha dado uma ordem expressa para ele. Você não vai.
E mesmo assim ele ficou tentando consultar Deus, querendo palavra, por quê? Para ganhar o dinheiro, para ganhar a riqueza. E olha o que aconteceu. E o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Deus manda um anjo para barrar a passagem de Balaão. Ele montava sua jumenta e seus 2 servos o acompanharam. Balaão. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com a espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. O que acontece? A jumenta viu o anjo, mas Balaão, que tinha intimidade com Deus, que estava desobedecendo, não viu. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito, porque a jumenta já tinha mudado, né? Foi pelo campo, mudou a direção. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. Ó, o negócio ficou mais apertado. O anjo do Senhor se colocou nesse local. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. O que a jumenta fez? Ela viu o anjo com a espada embainhada, e para ela não morrer e Balaão não morrer, ela apertou a perna de Balaão no muro, tentando se esquivar do anjo. Ele, Balaão, sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita. Cada vez que nós desobedecemos a Deus, as coisas vão ficando mais difíceis. O caminho vai ficando mais estreito, mais apertado. Isso é um sinal. Isso é um sinal que Deus não está nesse negócio. Às vezes nós vamos ter luta, mas porque Deus está no negócio. Só que às vezes nós tomamos algumas atitudes, algumas decisões, que nós vamos sofrer a consequência porque Deus não está no negócio. O anjo do Senhor mudou de lugar, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se. A jumenta não ia conseguir desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão. O que ela fez? Eu não vou conseguir passar aqui, eu vou deitar. Com Balaão sobre o seu dorso. Balaão ficou muito irado, ele não conseguia ver. E começou a espancar violentamente, a golpes de cajado. Espancar a jumenta pela 3ª vez. Mas olha aqui o que acontece. Então Yahvé fez que a jumenta falasse. Quando você não entende que Deus está querendo falar para você, quando você não está dando ouvido e não tem intimidade com Deus, Deus vai usar qualquer coisa para que você entenda. E aqui Deus fez com que uma jumenta falasse. É possível? É. Deus que criou todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, ele faz e desfaz quando ele quer. E essa jumenta falou, e eu creio nisso, porque está escrito na Bíblia. E Deus fala também para a gente através das circunstâncias. E ela disse a Balaão: que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? A jumenta está querendo falar: Balaão, eu estou livrando a tua vida. Eu estou saindo fora desse anjo, esse anjo do Senhor. E você está me espancando, e já me espancou por 3 vezes. Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: ora, é porque zombaste de mim. Balaão estava tomando aquilo que a jumenta estava fazendo como uma zombaria. A jumenta estava tentando livrar a vida dele, e ele tomando como uma zombaria.
Se eu tivesse uma espada na mão, já te havia matado, Balaão fala para a jumenta. Ele estava furioso. Então poderou a jumenta Balaão. Ela replicou, argumentou. Não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Muitos e muitos anos eu não te sirvo de montaria. Tenho eu o costume de agir assim contigo? Alguma vez eu já deitei? Ou eu desviei de algum caminho que você queria que eu passasse? Ao que respondeu ele, não. Balaão respondeu, não, você nunca fez isso. E nesse momento Yahvé abriu os olhos de Balaão. Deus, Yahvé, abriu os olhos de Balaão, porque o da jumenta estava aberto. A jumenta estava vendo um anjo. E ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionando no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou-se sua cabeça e prostrou-se, com o rosto rente ao chão. Aí Balaão viu o anjo que até então só a jumenta estava vendo. E aí ele entende, né? E ele se prostra, inclina sua cabeça e se prostra com o rosto rente ao chão. E aí o anjo questiona, e questionou o anjo do Senhor, por que espancaste assim a jumenta já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir tua jornada. O anjo fala para ele, você está espancando a tua jumenta? Mas foi eu que vim barrar a tua presença. Comigo aqui você não pode prosseguir. Um minutinho. Você não pode prosseguir a tua jornada. A jumenta avistou-me e por causa da minha presença procurou mudar sua trajetória por 3 vezes. De fato foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo, o anjo está falando, já teria te matado. A ela, todavia, eu teria poupado a vida. Olha o que o anjo fala. Essa jumenta, ela foi se desviando por 3 vezes. E foi bom para você, porque eu teria te matado. Mas o anjo fala, todavia ela, eu teria poupado a vida. Duro para um homem de Deus quando faz aquilo que Deus não mandou que ele fizesse. Ainda mais quando tem a clareza e o discernimento do que deve ser feito ou não deve ser feito. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor. Pequei, não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, se o que estou empreendendo não te agrada... Olha, agora ele faz ele tenta ainda ir. Será que ele não tem certeza realmente que o que ele está tentando ir até Balaque não está agradando a Deus? Pequei e não percebi que estavas posicionado no caminho para me impedir de prosseguir minha jornada. Olha o que ele fala, agora, se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei para o meu lugar. É claro que não estava agradando, o anjo estava ali para matar ele. Ele sabia, mas mesmo assim ele estava insistindo. Então o anjo do Senhor instruiu Balaão. Olha o que o anjo fala nessa situação. Vai com esses homens, somente não diga absolutamente nada, além daquilo que eu te mandar dizer. A palavra que Deus deu para ele lá atrás. Seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Entenda que a primeira palavra que Deus deu para ele, que ele entendeu, foi a não vá, você não vai amaldiçoar aquilo a quem eu abençoei. Mas ele, por ganância, ele quis fazer aquilo que Deus não quis. E aí acaba você saindo da perfeita vontade de Deus e entrando na permissiva vontade de Deus. Você não obedece
que é a perfeita vontade de Deus, e Deus permite que você passe pela dificuldade. É isso que acontece. Saiu da perfeita vontade e entra na permissiva vontade de Deus. O que está acontecendo aqui é tudo vontade permissiva de Deus. A perfeita vontade era que ele não fosse. Balaque reencontra-se com Balaão. Assim que Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro em Ar, cidade nos limites do rio Amon, na fronteira de Moabe. E Balaque o questionou. Balaque é o rei. Questionou Balaão: porventura não te enviei mensageiros para chamar-te? Por qual motivo não vieste a mim da primeira vez? Na verdade, não estou em plena condição de recompensar-te regiamente? Balaque falou assim: por que você não veio desde a primeira vez que eu enviei os mensageiros? Por acaso eu não tenho dinheiro para recompensar-te? Hein, Balaão? Você acha que eu não vou fazer? Balaão explicou-se a Balaque: eis-me aqui junto de ti. Contudo, quem sou eu para te dar alguma palavra que o próprio Deus não coloque em minha boca? Aqui ele começa a entender, né? Ele fala a mesma palavra lá de trás, mas ele começa a entender, porque ele já viu o anjo, já teve todo aquele negócio do ralão da perna, da mula correndo para um lado e saindo para o outro. E aqui ele já começa a entender, porque o anjo já falou para ele: ó, você vai falar aquilo que eu vou falar para você falar. Aquilo que eu não falar, você não vai falar. Muitas vezes, quem tem intimidade com Deus, tem visão e tem revelação de Deus, tem que falar aquilo que Deus manda, mesmo que a pessoa não aceite. Deus sempre sabe o futuro, nós não sabemos. Deus conhece coisas que nós não conhecemos, Ele ouve coisas que nós não ouvimos, e Ele vê coisas que nós não vemos. Agora Ele entende. Quem sou eu para dar-te uma palavra que o próprio Deus não coloque em minha boca? Portanto, a palavra que Deus puser em minha boca, essa eu expressarei. Balaque fala. Balaão fala: Balaque, eu só vou falar aquilo que Deus me mandar. Só. E aí eles saem. Balaão partiu com Balaque e chegaram a Kiriat Hutsote, a cidade de Ozote, onde Balaque ofereceu um sacrifício. Balaque ofereceu um sacrifício, touros e ovelhas, e deu uma parte da carne a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Então Balaque sacrificou touros e ovelhas e deu uma parte da carne para Balaão e também para os príncipes que estavam com ele. Não estavam sozinhos. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote-Maal, de onde podiam avistar uma parte do povo de Israel. Um lugar alto. A primeira profecia de Balaão. Então Balaão disse a Balaque: Balaão agora, lá, aqui em cima, Balaque ofereceu o sacrifício. Agora Balaão vai falar para o rei Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um sacrifício, um touro novo e um carneiro em cada altar. Então foram 7 touros e 7 carneiros. Aí Balaão disse a Balaque: permanece aqui de pé, próximo dos teus holocaustos. Enquanto eu vou até ali, talvez o Senhor me permita encontrá-lo. Olha, Balaque, você fica aqui perto dos holocaustos e eu vou ali orar a Deus.
talvez o Senhor Deus me permita encontrá-lo. Aquilo que ele me revelar, de igual modo eu te farei saber. E retirou-se para o alto de uma colina desnuda. Balaão foi para o alto. Ali Deus veio ao encontro de Balaão, que disse a Deus: preparei 7 altares e ofereci em holocausto um novilho e um carneiro sobre o altar. Você nota que Deus, ele foi para um lugar alto para consultar a Deus, e Deus deu a palavra para ele? Deus apareceu para ele, e uma palavra lhe ordenou: volta-te para junto de Balaque, e assim lhe transmitirás. Olha o que Deus fala: volta lá para Balaque, ele está lá perto dos holocaustos, e você vai transmitir essa palavra. Assim Balaão retornou e encontrou Balaque ainda perto de sua oferta queimada, ele com todos os príncipes de Moabe. Foi quando Balaão pronunciou esse oráculo. Olha aqui, em forma de poema. Esse oráculo é o que Deus falou para ele lá em cima no alto. Em forma de poema. É uma determinação, a palavra de Deus. E ele começa a falar: Balaque me fez vir de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Foi quando enviou mensageiros, né? Por 2 vezes, e ele acabou vindo. E o Balaque pediu. Olha o que ele está falando: vem, amaldiçoa por mim a Jacó, vem declarar ameaças contra Israel. Todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Balaque pediu para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E ele deixa claro aqui, ó: todavia, como amaldiçoaria eu a quem Deus não amaldiçoou? É impossível. É impossível alguém amaldiçoar uma pessoa quando Deus não permite. Quando a pessoa é íntegra, quando a pessoa é de Deus, quando a pessoa é fiel, quando a pessoa é filha de Deus. Tem Jesus como seu único Senhor e Salvador. Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Ninguém pode pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar. Não vai pegar. Eu vivi no mundo do espiritismo muitos anos. Não tenho nada contra ninguém. Não sou contra quem quer servir outra religião. Mas nós sabemos que as pessoas vão pedir para fazer mal para outras pessoas. E o mal acaba caindo sobre elas mesmas. Cada um crê naquilo que quer. Nós temos liberdade, nós estamos vivendo uma democracia, mas você vai arcar com a consequência daquilo que você está buscando, daquilo que você está crendo. Se você crê no Deus Todo-Poderoso, bem, você vai receber a benevolência desse Deus. Se você crê e busca no mal, você vai receber a maldição desse Deus maldoso, que na verdade não é Deus, né? São espíritos imundos e caídos. Eu só estou abrindo os seus olhos para aquilo que diz a palavra. Eu só estou refletindo num texto que é muito claro. Sim, do cume do rochedo, eu o vejo do alto das colinas e eu o contemplo. Eis um povo que vive separado, que não se considera como qualquer nação. Olha aqui. Esse povo vivia separado para Deus. Não considerava e não agia como qualquer nação. Por isso que ele era protegido por Deus, escolhido por Deus. Seja você uma pessoa assim. Continue sendo você uma pessoa assim. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a 4ª parte de Israel? Que morra eu a morte dos justos. Por que ele está falando isso? Porque ele estava diante do rei de Balaque. Vou acender a luz. E o que acontece?
Olha aqui a consequência dele ter ido. Balaque, agora sabendo que ele não podia amaldiçoar, que Deus deu ordem para ele, Balaque podia matá-lo. E ele fala que morra eu. Que morra eu a morte dos justos, que há entre eles, e seja o fim da minha alma como o deles. Ele falou, agora ele entendeu, eu prefiro morrer a morte dos justos, que eu esteja entre os justos, que seja o fim da minha alma como a dos justos. Ele precisava passar por isso aqui? Não, ele não precisava, ele só deveria obedecer. Quando Deus falou para ele, você não vai amaldiçoar quem eu abençoo. Então Balaque inquiriu a Balaão: que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos e tu declaras bênção sobre eles. Ó o rei aqui, cobrando. Eu te chamo para amaldiçoar os meus inimigos e tu declara bênção sobre eles. E Balaão contestou: não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que Yahvé, Deus, me coloca na boca? Eu já tinha falado para você, Balaque, que eu tenho que tomar cuidado de falar tão somente aquilo que Deus coloca na minha boca. Eu não posso falar algo diferente. Que palavra de exortação, né? Para nós que profetizamos e declaramos a palavra do Senhor. E ainda tem uma segunda profecia. Balaque insiste, ó. Balaque lhe pede: vem, pois, comigo a outro lugar. Vamos mudar, vamos sair desse lugar aqui. Esse lugar aqui Deus te respondeu a meu desfavor. Vamos para outro lugar. Este povo que vês daqui, não vês dele senão uma pequena parte. Não o vês de modo completo. Amaldiçoa-o por mim ao chegares lá adiante. Vamos num lugar mais alto. Você não está vendo o povo de Israel todo? Vamos ali e você vai ver todos os filhos de Deus. E aí quando você chegar lá, amaldiçoa-o por mim. Então levou para o Zofim, o campo dos mirantes. Mirante é lugar alto. No topo do monte, do monte Pisga. Ali construiu mais 7 altares. Olha aqui. Não foi Balaão que pediu para ele construir. Novamente ele constrói 7 altares e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaque tenta imitar o que Deus faz, o que o profeta de Deus faz. O homem mau, ele sempre tenta fazer igual, tentando seduzir e enganar. Mas Balaão solicitou a Balaque: permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto irei me encontrar com ele ali adiante. Com quem? Com Deus. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque e assim me falas. Novamente Deus vem a Balaão e fala: ó, você vai falar assim. É isso que você vai falar, aquilo que eu colocar na sua boca. Retornou então para junto a Balaque. Encontrou ainda de pé junto aos seus holocaustos, com todos os principais líderes de Moabe. Que te falou Yahvé? Ó, Balaque pergunta, indagou-lhe Balaque. Balaque perguntou para Balaão: o que o Deus Todo-Poderoso te falou? E Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema. Novamente Deus declarou para ele uma profecia. E ele coloca em forma de poema: levanta-te, Balaque, escuta, inclina teu ouvido, filho de Zippor,
Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Tem uma palavra que fala assim: Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Balaão está falando: você acha que você vai conseguir convencer a Deus a mudar? O que você está querendo é mal. Deus não pode amaldiçoar os filhos dele, a quem Deus quer bem, a quem anda corretamente. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Tudo que Deus promete para mim, para você, ele cumpre. Afirma que faz e não realiza? Balaão está perguntando para Balaque. Não, tudo que Deus faz, ele realiza. Tudo que ele afirma, quer dizer, tudo que ele afirma, ele realiza. Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não pode mudar isso. Balaão está falando: olha, eu recebi uma ordem de Deus para abençoar o povo de Israel, os filhos de Deus. Eu não posso fazer isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. Meu irmão, quando você pede perdão dos teus pecados, pede que o sangue de Jesus Cristo caia sobre você, você é perdoado. E o Eterno, ele não olha para as suas ofensas, nem para os seus erros, que já foram confessados e perdoados. O Eterno Deus de Israel está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio deste povo. Deus está com o povo de Israel, Deus está conosco. Esse brado aqui de aclamação do rei ressoa no meio desse povo, é o brado de aclamação de Deus. É Deus quem os está trazendo do Egito, eles têm força de um touro selvagem. Eles estão vindo e caminhando, conquistando a terra, porque Deus está com eles. E eles são fortes. Tem a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. Entenda, eu e você, que não há poder do maligno. Por mais que façam, que sacrifiquem, que paguem ao diabo, aos seus anjos, não há poder nem feitiçaria contra os escolhidos de Deus, nem magia alguma contra Israel, contra o povo de Deus. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel. Vê tudo quanto Deus tem realizado. Observa para a sua vida quem você era, antes de você ter Deus como teu Senhor e Salvador, antes de você ter a proteção do Altíssimo que te acontecia, e olha agora o que Deus tem realizado, vê tudo que Deus tem realizado na sua vida. Eis que esse povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão, o animal mais corajoso, que não se descanse enquanto não devora a sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Os filhos de Deus são como leão, como leoa, são destemidos e eles vencem os outros animais, embora os outros animais sejam até maiores do que eles, pela coragem deles, pela capacidade que Deus constituiu. Eles vencem as lutas e as guerras. Então Balaque roga a Balaão: se tu não podes amaldiçoar-te este povo, que assim seja. Ele já está vendo já que Balaão não vai amaldiçoar. Então tá bom. Você tenta entender que ele está querendo mudar, ele vai mudando e tentando fazer com que Balaão amaldiçoe, e agora ele vê que ele não pode amaldiçoar. O que ele pede? Ele fala: tá bom, já que você não pode amaldiçoar, tudo bem. Pelo menos não o abençoe. A bênção dos profetas, dos homens de Deus, elas se cumprem na vida dos obedientes. E ele sabia, Balaque sabia disso. Então ele falou: Balaão, pelo menos você não abençoa eles.
porque aí assim eu vou ter alguma chance contra eles. Pelo menos não o abençoes. Balaão, no entanto, retrucou a Balaque: não te havia afirmado tudo que Yahvé ordenar, eu farei? Eu afirmei para você, Balaque. Tudo que Deus quer que eu faça, eu sou obrigado a fazer. A terceira profecia de Balaão. Então Balaque insistiu e convidou Balaão: vem, pois, comigo, eu te levarei a outro lugar, e de lá talvez Deus se agrade que amaldiçoe esse povo. Ele continua insistindo. Vai levar Balaão a outro lugar, ao terceiro local, tentando que de lá, por acaso Deus muda porque você vai a um lugar ou outro lugar? Deus vai mudar a vontade dele e a palavra dele para a tua vida? Não, ele não vai mudar. Mas Balaque, ele está tentando. Ele está tentando. Balaque conduziu Balaão ao cume do Monte Peor, do lado que dá para o deserto. Balaão então instruiu a Balaque. Agora olha aqui, ó. É o profeta que está instruindo o rei. Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros e novos e 7 carneiros. Cada altar iria ter o sacrifício de um touro e de um carneiro. Balaque fez outra vez tudo conforme Balaão o orientara, e ofereceu um holocausto, um novilho e um carneiro sobre cada altar. Capítulo 24. Desta vez Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Balaão acaba entendendo, depois de várias vezes consultar a Deus, que Deus não queria que amaldiçoasse Israel, pelo contrário, queria que abençoasse. Por esse motivo não recorreu, como nas outras vezes, às adivinhações e magias, mas voltou sua face para o deserto. Quer dizer que ele estava indo nos lugares altos, esperando vir uma palavra, não só de Deus, mas com magias e adivinhações. E mesmo assim o Deus misericordioso deu a Balaão todas as vezes a palavra dele. Agora ele já não olha mais para o céu, para os lugares altos, mas ele volta a sua face para o deserto. Então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Após Balaão ver todo Israel acampado, tribo por tribo, olha aqui, o Espírito, com M maiúsculo, Espírito Santo de Deus, veio sobre ele, vem sobre ele. E ele proclamou essa profecia em forma de poema. É a terceira, oráculo de Balaão, filho de Beor. Palavra daquele cujos olhos veem nitidamente. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus. Olha ele falando dele. Palavra daquele cujos olhos veem nitidamente. Ele tinha visões. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus. Ele era um profeta. Daquele que contempla a visão que vem de Shaddá, o Todo-Poderoso. Daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Ele está falando aqui, ó, eu caio prostrado diante de Deus, com o rosto em terra, mas os meus olhos veem com clareza, enxergam com clareza a vontade perfeita de Deus. Quão admiráveis são as tuas tendas, Jacó, e formosas as tuas moradas, ó Israel.
Muitas vezes nós não sabemos, né? Porque nós não vemos. Mas as nossas tendas e as nossas moradas são formosas diante de Deus. Isso é espiritual. Muitas vezes não somos gratos por aquilo que temos e somos, só que nós somos formosos diante de Deus. E ele continua, como vales que se estendem, como jardins que margeiam os rios, como plantas perfumadas e medicinais que Yahvé plantou, como cedro junto às águas cristalinas. Toda planta está falando que aonde há a beira de rios, a água, elas brotam e perfumam, e cedros, que são madeiras fortes, junto às águas cristalinas, não são águas sujas. Jesus é a água viva, é a água cristalina. Não beba a água do pecado, água suja. Você sabe que é imundo. O que é imundo? Procura as águas vindas do trono de Deus. Assim você jamais terá sede. Jesus falou, né, para aquela mulher samaritana: se você beber dessa água, você jamais terá sede. Da água que eu te der, essa água é Jesus que dá. E aí você vai ser uma planta perfumada, medicinais, que vai curar outras pessoas. E vai ser um cedro forte como uma coisa inabalável. Israel terá muita água para beber e para regar as suas sementeiras. Seu rei será mais poderoso que Agag, e o seu reino será exaltado. Olha aqui, quando nós estamos na presença de Deus, nós somos poderosos. Nós seremos exaltados. Deus será glorificado através das nossas vidas. Numa vida sem pecado, numa vida diante de Deus, manifestando aqui na terra a vontade perfeita de Deus, fazendo o que Deus nos manda, o que Deus nos pede, vivendo uma vida íntegra e santa, e agindo como Jesus agiu, fazendo caridade, curando enfermos, expulsando os demônios, apregoando as boas novas. E aí você vai devorar nações inimigas e despedaçam seus ossos com suas flechas certeiras, os atravessam. Olha, ninguém vai te vencer. Como leão e a leoa soberanos, quando repousam, quem ousará despertá-lo? Está comparando os filhos de Deus com leão e leoa novamente, com flechas certeiras que atravessam e causam o dano naquilo que foi determinado, que buscam e atingem os alvos que está proposto no coração. Nada consegue impedir vocês. Meu, leão e leoa repousando, quem vai despertá-lo? Quem é o animal que vai chegar lá e espantar um leão? Assim será você quando você repousar. Você vai ficar lá tranquilo e seguro. Portanto, sejam abençoados os que te abençoam. Olha aqui o que ele fala. Meu amigo, minha irmã, minha amiga, quem te abençoar vai ser abençoado. Se você é filho de Deus, está com Deus, quem te abençoar vai ser abençoado também. E amaldiçoados os que te amaldiçoarem. Quem lançar maldição e fazer agouro e fazer feitiço contra você, desejar o teu mal, vai receber o que eles estão fazendo. Não é você que está desejando para eles, não. Eles vão receber aquilo que eles têm semeado. Se eles te abençoarem, eles serão abençoados. Se eles te amaldiçoarem, eles próprios serão amaldiçoados. Então imediatamente acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão. Olha aqui, ele não devia estar lá, né? Ele recebeu a ordem para não ir, né? Ele está sozinho diante do povo, de Balaque, do rei. E Balaque agora está o quê? Irado contra Balaão. Por quê? Porque ele não amaldiçoou o povo de Israel, ele abençoou. E batendo as palmas na mão ordenou: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que tu o abençoa já por 3 vezes seguidas.
Eu não te pedi que pelo menos que você não amaldiçoasse, você também não abençoasse? Agora você vem e abençoa os meus inimigos. Você acha que Balaão precisava passar por isso daqui? Chegar a esse ponto? Não, ele devia ter obedecido, né? Agora, certamente, ele está com medo. Está com medo de morrer. Vamos continuar. Mas olha o que Balaque fala para ele. Agora, pois, foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honra e bens, contudo o Senhor te privou delas. Balaão, vai, Balaão, para onde você veio, e eu não vou te dar bem nenhum, porque o Senhor te privou delas. Meu amigo, se for para você receber alguma coisa do maligno, riqueza desonrosa, de furto, de roubo, através de corrupção, não receba, se priva disso. Se priva disso. É melhor você não receber do que aquilo lá se tornar maldição na tua vida. Mas Balaão contestou Balaque. Não disse eu aos teus mensageiros, ainda que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor e fazer por mim mesmo, bem ou mal, aquilo que Yahvé mandar, isso eu direi. Não seja comprado, não seja vendido. Você que é homem de Deus, mulher de Deus, nada pode mudar ou pagar a ordem do Senhor para a tua e para a minha vida. Fale apenas o que o Senhor quer que você fale. Faça apenas aquilo que o Senhor quer que você faça. Se o Senhor deu ordem para você, faça. O Senhor já te mandou, faça. O Senhor já falou, vai, vá. O Senhor falou, fica, fique. Cumpra a vontade de Deus. Nós estamos entrando no ano de 2025 e você e eu temos que obedecer à vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. E nós não seremos ameaçados. Nós permaneceremos em pé e seremos abençoados pelo Senhor. Eu nem vou progredir, está com 57 minutos e 50 segundos. Eu vou falar um pouquinho só. A quarta profecia de Balaão. Mas ele fala assim, agora estou retornando para o meu povo. Antes, porém, vem e eu te comunicarei o que este povo de Israel fará ao teu povo nos dias futuros. Eu falei para você que eu não ia falar para você aquilo que Deus não me ordenou. Eu não quero a tua riqueza. Eu quero fazer a vontade do meu Deus. Mas antes de eu ir embora, eu vou te falar o que vai te acontecer, Balaque. Você que peca contra Deus, você que acha que é poderoso, você que desobedece à vontade de Deus, você que faz mal aos filhos de Deus, você que quer matar os filhos de Deus, eu vou te falar o que vai acontecer para você. Então pronunciou esse oráculo de advertência em forma de poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente. Ele está falando dele de novo. Que ele vê nitidamente as coisas espirituais. Daquele que ouve as palavras de Deus, ele ouve. Que possui conhecimento da ciência do Altíssimo, que conhece o Deus Todo-Poderoso. Ainda que lá atrás ele titubeou. Ele aprendeu que ele não poderia pecar contra o Senhor e falar aquilo que Deus não mandou que ele falasse. Ele teria que falar aquilo que o Altíssimo declarasse para ele. Nós temos que obedecer. Recebemos ordens de Deus para cumprir as coisas. Vamos fazer. É melhor obedecer do que sacrificar. E ele continua. Daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso, que tem visões, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza, mesmo com
com os olhos, com a cara em terra, orando, vê com clareza a vontade de Deus. Eu vejo, mas não agora, vai acontecer, é para o futuro. Eu aviso, mas não de perto. Um rei como uma estrela poderosa surgirá de Jacó. Está falando de Jesus. Um cedro se levantará dentro dos filhos de Israel. E ele esmagará a cabeça dos moabitas e aniquilará todos os arrogantes. Está falando de perversos, homens perversos. Filho de Sete. Está lá em Gênesis sobre os filhos de Sete. Edom será totalmente conquistado por Israel. Seir, seu inimigo, igualmente será dominado. Contudo, Israel se fortalecerá. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador. Jesus é descendente de Jacó. Ele exterminará todos os que restarem de Edom e nas demais cidades. Entende? O perverso será destruído. É isso que ele está falando. Jesus veio, na data de hoje, nós comemoramos o nascimento de Jesus, ele veio nesse mundo. Ele reinou aqui, fez a caridade, curou os enfermos, sarou as pessoas, deu vista aos cegos, abriu o entendimento do povo, ressuscitou mortos, morreu naquela cruz pagando o preço do meu e do teu pecado. E ao terceiro dia ressuscitou, e ele vai voltar e vai reinar, e vai destruir toda a maldade que há no mundo. Inclusive os maldosos. Deus diz na palavra dele que não tem prazer que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e conhecimento de Cristo. Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para todos. Busque obedecer a Deus, busque fazer a vontade de Deus, busque se santificar. Não deixe que o pecado, que a imoralidade, que a droga, que qualquer tipo de bebida ou qualquer tipo de vício te domine. Seja livre realmente. Você sendo livre, você vai poder falar: eu não quero pecar, eu não quero beber, eu não quero usar droga, eu não quero roubar, eu não quero furtar. Isso é a verdadeira liberdade. E o Senhor te promete uma vida eterna. Porque o Senhor Jesus virá novamente e ele reinará e julgará os homens. Agora ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. O tempo da graça vai se acabar e o tempo da justiça chegará. E naquele dia você não vai ter como se tornar, falar que não sabe, desentendido, porque você ouviu essa palavra. Busque o Senhor daqui para frente. Se conserte com Ele. Tenha Ele como seu amigo, como teu Deus. Você só tem a ganhar. Ele promete coisas insondáveis para você. Cumpra a vontade dEle, obedeça. A minha oração é para que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua família. Te dê entendimento, te dê clareza que Ele é o único Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus. Só Ele deve ser adorado. Ele é o Deus da salvação. Foi Ele que morreu na cruz para nos salvar. E nós um dia nos colocaremos diante dEle. E receberemos a recompensa daquilo que fizermos através desse corpo. Se for pecado, você vai receber a condenação. Se for santidade, verdade, seguiu a Deus e pagou o preço de não se contaminar com as coisas desse mundo, você vai receber a salvação, porque você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E tem Ele como teu mestre, aquele que te guia. Que o Senhor Deus te abençoe e te prospere, te dê entendimento, te guarde, te livre, você e toda a sua família. Que você tenha uma ótima passagem de ano
um feliz 2025, sabendo que Deus tem mais para você. Ele vai dominar, só que ele também vai exterminar todos que são contra eles. O mesmo Deus de amor, no tempo da graça, será o Deus de justiça no tempo do juízo. Deus o abençoe.